Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Podemos ler? E o texto nos diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Temos muitos irmãos que estão viajando, e eu confesso para os irmãos que esses períodos de ano aí na estrada têm me deixado preocupado. A gente tem visto muitos acidentes e se você lembrar de alguém aí que está viajando, coloque ele diante do Senhor, porque realmente está perigoso, né? Não está simples. Te louvamos, ó Deus, porque temos acesso à Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos falar ao coração, ministrando aquilo que vem do Senhor. Não é de mim, não é dos irmãos, nós queremos nos alegrar, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem cuidado de nós. E a Tua palavra nos diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estará. E nós cremos que o Senhor está aqui. Mas nós não queremos permanecer só que crendo que o Senhor está aqui. Ministra em nossas vidas. Assume o controle, Senhor, da nossa mente, de mim que vou falar, dos irmãos que vão ouvir. Opera, Senhor, em nossas vidas. E que nós possamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Não por mim, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Pela Tua graça, como esse texto diz. Pelo Teu amor por nós. Obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir livremente. Obrigado pelo privilégio de podermos celebrar o Teu nome juntos, Senhor. Obrigado, Senhor. Restitui em nós a alegria desse momento, Senhor. Te louvamos por isso, te agradecemos porque temos esse privilégio. Oramos, Senhor, intercedendo por aqueles irmãos que não puderam estar aqui porque estão enfermos, ó Deus, de alguma forma. Lembrando de cada um desses enfermos, Senhor, cura-os completamente. Casos, às vezes, até que estão com o diagnóstico de que é difícil, de que é demorado, mas o Senhor pode fazer uma obra nesse tempo, restaurar por completo, de forma milagrosa, para a glória do Teu nome, Senhor. Cura o Teu povo, cura os irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sejam todas as enfermidades, todos os irmãos que nós já apresentamos diante do Senhor a cada dia, Pai. Oramos por aqueles que estão viajando, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, ponha os anjos do Senhor, como a Tua palavra diz, que são ministradores do Teu povo, para guardar os irmãos, Deus, para levá-los, que o Teu Espírito Santo possa encher a vida de cada um desses irmãos onde eles estiverem, para que eles sejam canal de bênção, para que eles sejam testemunho de Jesus onde estiverem, e o Senhor possa trazê-los de volta em segurança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, nas estradas, livra, Senhor, de tantos acidentes, Senhor, de pessoas imprudentes, não só os irmãos, mas todos que estão na estrada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que
o Senhor interfira, Senhor, nesses dias, nesse tempo aí de viagem. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, quando tem falado de essa questão do privilégio de estarmos aqui, nós estávamos na oração, não iria comentar isso, mas isso está muito forte. É aquele texto que quando nós estávamos orando, fala que o véu foi rasgado. Não foi só um pano que foi partido. Não foi só um ato físico que aconteceu. Mas é um símbolo muito forte de que um abismo que havia entre nós e Deus foi rompido. Então, o véu rasgar é mais ou menos uma ponte ser construída no nosso acesso a Deus. E isso é um privilégio grande. E às vezes nós também estamos tantas pressões no dia a dia, né? Que tem a ver com tanta correria, tanto cansaço, que a gente vai ficando insatisfeito. Nós vamos perdendo a alegria da salvação, porque parece que nós vamos perdendo a alegria da salvação. Por que isso acontece? Por que nós temos essa alegria de saber que estávamos condenados ao inferno? Cristo morreu na cruz, parece que está assim, entorpecido, né, anestesiado essa verdade dentro da nossa mente. E o Senhor nos resgata para vivermos uma vida eterna, e nós perdemos a alegria de algo tão maior do que os problemas que nós temos. Ou não é, queridos? A nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, a obra da cruz é algo que é muito maior do que todos os problemas que nós temos. Seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele de expectativas, né, de insatisfações com a política, com a economia, com a igreja. Parece que essas coisas vão minando e o inimigo vai conseguindo tirar de nós gotas ao longo do tempo o vigor e a energia de celebrarmos a Deus. Vai roubando de nós o senso da nossa identidade em Deus, que é o que deve ser a razão da nossa alegria. Por isso que a palavra nos diz que, né, a alegria de Deus que excede todo o entendimento. Por que ela excede todo o entendimento? Porque a cruz não é algo que pode ser entendido de forma racional. Porque a cruz, ela é uma loucura para aqueles que não creem. E nós sermos alegres, como a palavra diz, na tribulação. Isso é coisa de maluco. Por que também nós vamos esfriando essa alegria da salvação? Porque nós vamos perdendo o senso do eterno. Nós estamos perdendo. O Jamê teve aqui, trouxe muitos pilares, que não vai ser uma pregação repetindo, né? Nos deu bases muito fortes de que direções que nós precisamos caminhar, consertar, corrigir. Mas ele falou muito de sermos forasteiros. Como forasteiros, nós precisamos ter uma visão do nosso reino, do nosso retorno. Como forasteiros, nós não podemos edificar e guardar tudo o que nós temos, todas as nossas expectativas, a nossa alegria, as nossas perspectivas para esse mundo. Né? E como que nós vamos nos livrar disso? Pelo poder do Espírito Santo, por revelação da obra da cruz, e Pedro trabalha isso. Pedro está escrevendo essa carta para os irmãos que estavam dispersos na Ásia, né, nas regiões mais distantes ali da Ásia Média, por causa de forte perseguição que estava tendo. Pedro está escrevendo para animar e para chamar o povo de Deus a não perder o senso do eterno por causa do que eles estavam sofrendo. Era um povo que estava sofrendo. Não era um povo que estava vivendo as benéfices. Não era um povo que estava podendo questionar os cultos ou reclamar de algo porque podia ir para casa.
era um povo que estava sendo castigado, estava perdendo seus bens, estava sendo expulso de casa, estavam sendo açoitados fisicamente, alguns até mortos, por causa do Evangelho. E Pedro escreve essa carta para um povo, para chamá-los a essa alegria no meio de tanta batalha, para chamá-los à consciência de quem é a igreja, ou seja, vamos trazer para nós, de quem somos nós vivendo ainda nesse mundo que a cada dia vai nos deixando mais míopes em relação ao reino de Deus. Não tem sido assim? O mundo está nos consumindo, querido. As tristezas desse mundo estão nos consumindo. Parece que Deus não está nos abençoando, né? Nós falamos, o que está acontecendo? Seja nas finanças, na saúde, né? Eu vivi em casa esse ano, assim, 2 seguidas, né? Um descolamento de retina, ideia para eu ficar quieto. E eu tenho enxergado as bênçãos que Deus está começando a gerar nisso, ainda que a gente não tinha entendido. Né? Um trazer de Deus, um comunicado de Deus. E Pedro está trazendo essa sobriedade ao povo. E ele está falando para um povo que ele mesmo está dizendo, olha, vocês são um povo eleitos. Vocês estão dispersos nesse mundo, parece que está à mercê desse mundo, mas vocês estão dispersos na diáspora aí, sendo perseguidos, mas vocês não podem esquecer que vocês foram um povo salvo, um povo eleito, um povo chamado por Deus, um povo, como ele diz aqui no capítulo 1 antes, um povo que é guardado pelo poder de Deus. Nós temos sido um povo ansioso, quebrando princípios, entrando em pecados por medo, e Deus está dizendo, você é um povo eleito, vocês são um povo que estão guardados pelo poder de Deus, vocês foram chamados para a obediência, não justifica nós não andarmos na obediência. Aqui no capítulo 1 ele fala, olha, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação que está preparada, revelada para vocês. Nós não podemos perder esse senso. Nós não podemos perder esse senso daquilo que é o eterno. E aí ele trabalha, então por isso, porque vocês são um povo eleito, salvo, o povo que está num mundo que é difícil e a tendência vai ser piorar. E a ideia de falarmos essas expressões, parece que a gente arrepia, é trazer um diagnóstico, é um choque de realidade que nós precisamos ter, queridos, não é? Ficar nas ameaças, vai ser ruim, vai ser bom, é pesado, é um fato, nós precisamos ser sóbrios. Então, por isso, por vocês mesmo estando nessa situação, obtendo o alvo da fé, o alvo da salvação, um povo eleito, guardado pelo poder do Espírito, chamado para obediência, por isso, ele diz, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que é preparando o seu entendimento? Algumas traduções está cingindo, né? Então é um texto que na tradução dele o cingir é tirado, né, de amarrar. Eles tinham roupas largas que eles andavam, e quando eles precisavam correr, quando eles iam para batalhas, eles pegavam essas roupas esvoaçantes, essas roupas que ficavam, né, esvoaçantes por aí, eles puxavam, amarravam e ficavam firmes, entendendo para onde que eles estavam indo. Eles podiam correr, eles podiam estar seguros, eles estavam preparados para uma caminhada, para uma batalha, para uma guerra. E ele está dizendo, cingindo o vosso entendimento. Não tenha um entendimento esvoaçante, de um lado para o outro, sem sobriedade, sem firmeza. Nós temos acesso à verdade,
nós temos acesso à palavra, nós somos um povo que Cristo alcançou, nós temos uma identidade em Deus. As coisas realmente não são fáceis, mas para que nós venhamos a ganhar mais revelação daquilo que Deus tem, nós precisamos preparar o nosso entendimento. O que você está pondo dentro da sua cabeça? E nós enchemos o nosso cérebro com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente ouve. Quem que você tem ouvido? O que você tem visto? Quanto tempo a gente gasta nas telas, nos rios? A gente quer matar os adolescentes, mas nós estamos presos nisso também. Ah, não, é trabalho, é coisas, tudo bem, mas como nós estamos preparando a nossa mente? Nós estamos sendo formados numa mentalidade de Cristo, numa mentalidade que vai andar formada pela fé que nós temos dentro da palavra. Nossa mente está sendo preparada para sobreviver no mundo, misturado, pior de tudo, misturado com um pouco de Deus, um pouco de mundo. Isso é o pior, porque nós achamos que o pouco que a gente tem do que é de Deus ou justifica ou cobre aquilo que a gente recebe do mundo, e essa mistura impede-nos de ver aquilo que é eterno, impede-nos de ver tão grande salvação que tem para nós, que não é só a salvação de que Jesus morreu na cruz, você foi salvo, e agora você está vivendo nesse mundo aqui, quando você morrer você vai para o céu. Não é isso que a palavra nos diz. Não é esse o chamado para a minha vida e para a sua. Não é esse o chamado para a igreja. Então Paulo nos chama e fala, olha, cinge o seu entendimento, amarra a sua mente, sonda os seus pensamentos, sonda com o que você tem alimentado sua cabeça, o que você tem colocado para dentro do seu cérebro. E está difícil, querido. Por quê? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos seriam enganados. Por que muitos vão ser enganados? Porque vão vir mentiras tão parecidas com a verdade que vai nos enganar. Eu acho que esse dia já chegou, que nós precisamos guardar e cingir o nosso entendimento. Tem me entristecido muito o que a gente vê do mundo evangélico na internet. Rapaz, nós estamos dando, o que nós estamos dando de ferramenta para o mundo, para o inimigo, para mostrar que nós somos um povo maluco. Tem coisas que não se tratam na internet. Olha como a gente está perdendo a sobriedade. Paulo fala sobre isso. A igreja de Corinto tinha problema? Terríveis. Atos já tinha problema. Gente, o Espírito Santo acaba de ser derramado em Atos, né? O Espírito Santo vem, recebe poder para ser testemunha, logo começa uma divisãozinha ali entre os hebreus e os judeus, e aí os apóstolos têm que vir e fechar, aí logo tem uma mentirinha do Ananias e Safira com dinheiro. Quando você vai vendo lá para frente, a igreja vai tendo problema. Quando nós chegamos em Coríntios, muitos problemas. Mas Paulo escreve assim, aos santos. Pai Paulo. Então a ideia hoje é trazer para nós uma consciência do que é ser santo. E tirar aquela áurea, né, hollywoodiana ou excêntrica do que é ser santo. Mas Paulo fala, primeira coisa, cinge o seu entendimento. Como é que você pode amarrar o seu entendimento? Como é que você pode preparar o seu entendimento? Deus já nos diz para isso. Porque nós, a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Eu vejo muita gente preocupada, e quando a gente vai falar da marca da besta, da marca, o povo tem medo do chip, medo medo das criptomoedas, medo das tecnologias, né? Já recebi pergunta, já estão com medo do Elon Musk, achando que ele pode ser o anticristo? Ele pode ser até o João Batista dele. Mas uma preocupação com a marca da besta. E na Bíblia fala uma vez da marca da besta.
Uma vez. Mas a palavra nos diz 3 vezes. Uma em Ezequiel, 2 em Apocalipse, dizendo que a besta, o maligno, o inferno, o inimigo, o que for, não tem poder de tocar naqueles que têm a marca do Cordeiro. Aqueles que têm a marca de Deus aonde? Na sua testa. Lá em Ezequiel fala que tem uma visão do profeta que o anjo da morte vem para destruir todo mundo, mas não toquem naqueles que têm a marca do Cordeiro. Aqueles que têm a marca de Deus aonde? Na sua testa. Então para de preocupar com a marca da besta. Começa a focar e preparar a sua mente, marcando a sua cabeça com as marcas do Cordeiro, que é a palavra, que são os princípios, que é a revelação de Deus. Nós não somos um povo para viver acuado, com medo do mal, com medo da desgraça, desculpa a expressão feia, com medo das coisas que estão nesse mundo. Nós somos um povo chamado para reinar com Cristo. E aí esse reinar com Cristo, ele está sendo entendido errado. Porque o reinar com Cristo é trazer o reino de Deus para a terra, é enfrentar esse mundo, é vencer o pecado, é vencer o mundo. Jesus disse, eu já venci o mundo. Nós estamos lutando uma guerra que está vencida, querido. Nós estamos batendo em morto. Mas a gente está com medo do zumbi. Os crentes estão assistindo muito Walking Dead. Com medo de zumbi dos mortos. Então prepara o seu entendimento, porque é no nosso entendimento que nós ganhamos ou perdemos batalha. É no seu entendimento, com a marca de Cristo, que você vai ganhar revelação do que é eterno. E não depende de você. E ao mesmo tempo depende. Não depende de você de buscar esse entendimento achando que você vai compreender. Mas ao mesmo tempo depende de você 2 coisas. Eu quero. Jesus disse, quem quiser, negue-se a si mesmo, venha após mim. E eu creio. Porque Deus amou o mundo. A gente fala essas coisas aleatórias. De tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero. E eu creio. E esse é o chamado para nós. E a gente vive com um peso terrível do nosso entendimento misturado com o mundo, com a acusação de Satanás que você não presta, que você não dá conta, que você não consegue, que não tem jeito para você. E é verdade. Nós vivemos com a acusação de Satanás, que dizendo sempre, nos colocando dúvida, desde o Éden, qual foi a mentira do diabo? Deus não revelou tudo para você. Está sempre faltando alguma coisa. Está sempre faltando algo. Se eu tenho um recurso financeiro, está faltando consertar a mulher. Se eu estou bem com a mulher, está faltando dinheiro. Se eu estou bem em casa, na igreja está ruim. Se o louvor está bom, a palavra está ruim. Está sempre faltando alguma coisa. Deus não está bom. Essa é a mentira do diabo. Deus não é bom. Não queira e não creia. E Pedro está aqui chamando os povos para dizendo, Deus é bom, queira e creia, prepara o seu entendimento e seja sóbrio. O que é sermos sóbrios? É ser alguém que não está embriagado com as coisas desse mundo, é ser alguém que está consciente, é ser alguém que enxerga, é ser alguém que vê, é ser alguém que domina a sua carne, que tem domínio próprio. Esse texto, quando ele fala sobre, eles falam muito em relação à bebida, porque a bebida, o vinho, né? A bebida alcoólica, ela tira a sobriedade. Não vamos entrar no argumento, mas o que ele está dizendo é, seja sóbrio. O bêbado, ele não consegue ver por onde ele anda, ele passa por circunstâncias que ele não sabe como que ele sobreviveu, né? Meu filho está aqui, não posso falar mais detalhes. Brincando, eles sabem tudo, viu? Eu confesso os pecados. Você chega em casa, o bêbado às vezes não sabe como foi. Parece que o carro tem um endereço para quem bebe.
né? Mas não é esse o nosso chamado. Nós não fomos chamados para ficar andando em livramentos. Nós somos chamados para governar e trazer o reino, pregar o evangelho. Seja sóbrio. Ande consciente do que você está fazendo, consciente do que você está vivendo, enxergando onde você está pisando. Não se deixe dominar pelas suas natureza carnal, pelas pressões desse mundo. Cinge o seu entendimento, seja sóbrio. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Querido, só nós podemos ter isso, porque é só pelo poder do Espírito Santo o entendimento pode ser preparado e a sobriedade pode vir. Quem está no mundo não é sóbrio. Pode ter razão, pode ter o controle, tem uma sabedoria desse mundo, mas não vem aquilo que é eterno. E às vezes a gente está tão misturado também, preparando nosso entendimento, recebendo ensinamentos que vêm de filosofias, de humanismo, misturando com o evangelho. Não, porque parece que é de Deus. Parece que é de Deus, não é. Então nós precisamos estar centrados nessa relação com Deus. E é isso que Pedro está dizendo para esse povo, porque não estava fácil. E ele fala, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu nunca tinha parado para ver esse texto, que ele está no gerúndio, né? Ela está sendo trazida. É um processo contínuo. Onde que eu vou esperar? Na graça de Deus. Que graça é essa? Aquilo que você não merecia e que você recebeu. Nós merecíamos ser condenados e ir para o inferno. Ele nos tirou desse império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Nós merecíamos estar naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar lá e foi crucificado em nosso lugar. Nós éramos malditos por causa do pecado. Ele se fez maldição por nós. Nós éramos inimigos de Deus. E nos tornamos filhos. Isso é graça. O que você fez para isso? Nada. Então por que você murmura tanto da vida que você tem? Porque nós estamos presos ao entendimento mundano. Nós nunca fomos tão mundanos. E quando falo mundano, não estou falando depravado, sexo, drogas, rock and roll, não, tudo. É firmados, ansiosos, tensos, com a segurança de recursos desse mundo. Eu falo, querido, eu estou falando aqui porque as palavras falou comigo, ela é para mim. Tenso com o financeiro, tenso com o recurso, tenso se as coisas vão ver, tenso se meu olho vai voltar a enxergar. Né, tia Rebeca? Tenso com essas dores que o Pedro tinha, direto, a Rebeca não tinha sossego. Resolve, dá injeção, dá remédio, faz isso. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, eu estou dizendo aonde o nosso coração está indo. Estou dizendo como o nosso entendimento está funcionando, aonde nós estamos colocando a segurança. E Pedro estava vendo que, assim como nós hoje somos, esses irmãos que estavam sendo perseguidos, corriam esse risco, porque esse é um ataque do maligno em todo tempo, e nós também, mas nós precisamos dessa revelação da graça. Então, Pedro está dizendo, olha, prepara o entendimento, sejam sóbrios, esperem. Ô, palavra bendita, né? Espera. Né? Hoje nós vivemos uma geração que, para você desligar a tela do celular, você põe a digital, porque é rápido. Quando eu tenho que digitar, dá agonia. E eles estão dizendo, esperem. No quê? Na graça. Que te tirou do império das trevas, que trouxe para o reino do seu amor. Na graça do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre mim e sua vida. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Espera na graça, no poder do Espírito, no que o Espírito vai falar. Esperar não é ficar parado. Esperar é fazer o que está nas suas mãos, atento a uma voz de Deus, se for preciso mudar de rota ou se for preciso uma confirmação.
Esperar é agir em obediência depois que Deus fala, não é fazer minhas cacas e depois pedir para Deus consertar. Esperar é ter esperança. Esperar é ter esperança nessa graça que nos foi revelada. Nós cremos em Jesus, fomos batizados, somos salvos, fomos eleitos para a glória de Deus. E o Jamé ainda falou num tom áspero conosco, não brinque com isso. Esperar nessa graça que está sendo revelada hoje, porque eu estou passando por algumas circunstâncias, porque algumas coisas estão me travando, porque algumas coisas eu estou vivendo. Isso ainda é um ponto de imaturidade, porque nós estamos olhando para nós, mas espere na revelação da graça do que é esse eterno que pode ser vivido hoje. Qual que é um dos grandes problemas que nós temos? É que, de alguma forma, em algum momento da história do ensino da teologia, alguém de alguma forma nos ensinou que a vida eterna é a vida após a morte. É um aspecto cronológico. Mas a verdade é que a vida eterna é Cristo em nós, agora. Nós podemos usufruir da vida eterna agora. Ela não está plena, ela não está completa, mas a vida eterna é para ser vivida agora. E parte dessa vida eterna é poder viver sendo guiado por Deus. Parte dessa vida eterna é passar pelas dificuldades, passar por esse mundo, enfrentar o que nós vamos enfrentar lá fora em 2025, dependentes de Deus, firmados nessa graça de Deus que está sendo revelada a nós. E está sendo revelada, quando ele fala, na revelação de Jesus Cristo. O texto atrás fala sobre a vinda de Cristo. Então nós temos essa graça de crer e de viver numa esperança, esse é o esperar, daquilo que Cristo já se revelou, nós somos salvos, daquilo que Cristo está conosco hoje, cuidando de nós, e da certeza de que Ele virá, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e que Ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino. O mar não vai existir, o mal não vai existir, o pecado não vai existir, Satanás vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, tudo que não presta vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, e nós vamos poder estar um dia diante de Deus, onde Ele vai falar: entra, filho amado, para o gozo da presença do seu Pai. Essa é a nossa esperança. Confesso que hoje eu estou mais feliz, porque quando eu quis pregar isso, parece que era tão distante, parecia que eu estava falando dos filmes dos Vingadores. É uma anedota, porque é difícil enxergar. Está difícil enxergar essa perspectiva. Mas nós estamos num tempo que Deus quer trazer essa revelação. E essa revelação vem dele. Por isso que ele fala, prepara o seu entendimento aí. Por quê? Se o nosso entendimento não estiver firmes no que é puro da palavra, a hora que ele trouxer a revelação, nós vamos misturar. Porque toda a informação, todo conhecimento, ele exige um conhecimento anterior. Você nunca vai fazer uma equação de segundo grau se você não souber tabuada. Você nunca vai redigir um texto se nós não formos alfabetizados, saber as letras e as palavras. E estudar a gramática. E nós tratamos essas coisas como algo assim, muito surreal. Isso é real. Isso não é futuro, isso é presente, porque Deus está na eternidade. Então Pedro está dizendo, olha, prepara o entendimento, seja sóbrio, abre os olhos, enxerga onde você está andando, seja sincero com vocês mesmos. Não é? E entenda, se entregue a essa revelação da graça que nós recebemos, estamos recebendo, e que nós receberemos, da revelação de quem? De Jesus Cristo. Ele é o centro, querido. Ele é o centro. Nós estamos perdendo o centro.
Quer ver uma coisa que nós perdemos do centro, que é muito perigosa? Nossos cultos, nós perdemos o centro. Jesus está aqui, amém? Você crê nisso? Crê mesmo, de verdade? Mas ele não é suficiente. Ele não é o centro. Por quê? Porque eu preciso de uma oração fervorosa, eu preciso de um louvor bom. Não estou dizendo que não deva ter, tá? Eu venho consumir coisas. Eu preciso de uma palavra, mas se eu saio da posição de consumidor e eu venho com um dom que ele deu em mim, sabendo que ele está em mim, ele vai se manifestar. Nós vamos ter um louvor bom. Eu quero, é bom. Não estou dizendo que... Nós vamos ter um movimento de oração, nós vamos ter curas, libertação. Mas isso é fruto do agir de Cristo. Se ele não for o centro, ele não, porque ele é bom, tá? Porque ele é bom. Coisas não acontecerão. Aprendi isso lá em Apocalipse. Jesus chega para João e fala revelação de Jesus Cristo e das coisas que irão acontecer. E aí ele chama assim, João, chega aqui que eu vou te falar das coisas que vão acontecer. Aí antes de falar das coisas que vão acontecer, ele aparece para João e fala, olha, eu sou aquele que é o alfa, o ômega, o cordeiro, que foi morto, que estive morto, agora vivo, eu sou esse Jesus que você conhece, o Salvador. Vou te revelar uma face que você não conhecia, o Senhor, o Rei, o juiz que vai voltar. Então ele começou a ver alguém que ele não conhecia, um homem com a cabeça branca, sua espada saía, da sua boca saía uma espada afiada, os seus olhos eram como chama de fogo. Ele viu ali uma plenitude de quem era Cristo. Uma vez que João entendeu isso, aí Deus pôde mostrar para ele todas as coisas. E é tão perigoso que 2 vezes João se prostra diante do anjo para querer adorá-lo e o anjo entra em desespero. Eu acho que o anjo não era goiano. Se fosse, você fala, tá doido, João? Levanta, rapaz. Levanta que o último anjo que alguém adorou ele não ficou no céu. O último anjo que quis ser adorado não deu bom para ele, não. Levanta. Mesmo com João tendo uma visão de Cristo. Então, é tempo de nós buscarmos na revelação da graça de Jesus Cristo. Ele está presente em todo tempo, todo lugar, e Ele é o foco, e Ele habita em você, e Ele não falha, e por pior que seja a condição, e por pior medo que eu esteja, eu tenho certeza que Ele não vai me deixar na mão, Ele não vai falhar, e ficar do lado dele é o melhor, ainda que morra. Porque vai haver uma ressurreição. Isso é sobriedade. Isso é a revelação de Cristo. E é isso que Ele quer dar para nós. Eu não quero que você saia daqui, está pronto a morrer. Não, não estamos, querido. Essa semana eu recebi aqui um vídeo triste, que o Camunga não teve coragem de mandar no grupo da intercessão, mas mandou para mim. Vários irmãos, assim, os corpos enfileirados, lá em Moçambique, por causa da guerra civil, mortos. Por quê? Posicionados em Cristo. Ou outros que nem eram mais política. A política cismou, limpou todo mundo. Nós não temos isso. Né? Mas então nós não precisamos preocupar. Será que eu ia negar? Lógico que ia, pode ficar tranquilo. Mas não é por você. Não é por eles. Deus dá o poder para você viver o seu chamado. Quando eu digo que eu não sou capaz e quando eu digo que eu não consigo estar firme, eu estou dizendo que o Espírito Santo não é capaz de fazer o que Ele prometeu. De fazer o que Ele diz que vai fazer. De exercer, através da minha vida, o dom que Ele colocou em mim. Então nós precisamos ser libertos de nós, e é isso que ele está dizendo. Tudo se resolve a Cristo. A glória é para Cristo. Do passado, agora, e a esperança do que temos. Esse é o senso de estarmos eternos.
Amém, queridos? Faz sentido para você? Tá claro? E ele continua. Então, como filhos obedientes, só dá para ser obediente com a revelação que Pedro traz atrás. Por que Pedro traz esse resgate a uma revelação da nossa identidade em Cristo e do nosso chamado? E dessa revelação? Porque sem essa revelação não dá para ser obediente. Você não consegue. A minha e a sua natureza não é obediente. Desde bebezinho, não é obediente. É a herança que nós temos. Então, como filhos obedientes, não vivam conformes, amoldados às paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estava na ignorância. Uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Para de usar o passado para justificar a falta de posicionamento agora. Nós nascemos de novo. Eu posso usar o passado como diagnóstico para discernir o meu estado, para que eu tome o remédio certo para andar no que Deus tem. Mas hoje nós usamos o passado como muleta para justificar a nossa permanência na desobediência para fazer o que a gente quer. Todo mundo entra nisso. Passado afeta, mas você nasceu de novo. Essa é uma revelação da graça. Se você nasceu de novo, você é nova criação. As coisas velhas passaram. Então, para que a gente fica usando as coisas velhas? Acaba sendo, eu acho que isso é o que a Bíblia chama de não seja tolo. Não sou eu chamando vocês, é a palavra. É a tolice. E aí, as coisas velhas começam a achar que servir a Deus é difícil demais. Servir a Deus é muito difícil. Para quem? Para quem está cheio da revelação da graça? Ou para quem está andando na carne? Ou é para a carne? Não vou falar para quem está, é para a carne, para essa natureza. Para quem que é difícil? Na época da pandemia, meu irmão falou para mim assim, nossa, servir a Deus é difícil demais. Eu falei, eu queria que você tivesse passado o que você passou sem Deus. Aí eu não suportaria. Falei, então servir a Deus não é mais difícil. Aí é que a gente ficou bocó, assim, não está raciocinando no automático. A sociedade. Servir a Deus é difícil. Então a carne está falando mais alto. Eu não estou andando na revelação da graça que eu recebi de Cristo. Eu não estou sendo um filho dentro da obediência, porque os frutos de Deus são melhores. Jesus fala isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, o que eu vou fazer? Te aliviarei. Toma sobre você o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar o quê? Descanso, que é o que todo mundo está querendo. Descansar, porque a vida está corrida. Para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tem uma incoerência aí dentro dos nossos dias, dentro da nossa rotina, dos jugos e do que nós estamos vendo. E Pedro nos chama, e eu espero que essa manhã o Espírito nos chame a acordar para essa realidade, ter uma transformação na nossa mente, do que é fácil, do que é difícil, em quem nós andamos, em quem nós nos firmamos. E não ande conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando estavam na ignorância. Irmãos, muita gente que nós vamos atender, eles chegam aqui carregados do pecado. Deus resolve. A gente até brincou uma vez, né, cara? A Bethesda era um lugar de doente. Nós cremos que Deus quer trazer muitas pessoas doentes. Mas não quer que o povo fique igual um tanque de Bethesda, permanecendo doente. É para você vir, ser curado, levantar
e ser canal de cura para os outros. Tem um monte de gente lá fora doente, você não está mais não. É possível. E ele está dizendo, olha, o jugo é suave, o fardo é leve, não anda nas paixões que você tinha. Por isso, uma vez eu perguntei aqui, olha, eu tenho dúvidas se alguns estão salvos, porque qual foi a mensagem que te trouxe para cá? Que nós somos pecadores, iríamos condenados ao inferno, mas pela graça, o Senhor Jesus encarnou, morreu naquela cruz, foi sepultado, é importante sepultado, porque prova que ele ressuscitou e agora nossa vida pertence a Ele, porque Ele nos comprou com um preço caro, de graça para nós, caro para Deus, e Ele vai voltar para pegar os seus, estabelecer o seu reino e condenar os seus inimigos. Essa mensagem, venha para Deus que Ele vai resolver os seus problemas. Você está quebrado, Ele vai te prosperar. Ele prospera, mas essa não é a base. Seu casamento está acabado, Ele vai consertar. Você está doente, Ele vai te curar. A situação está ruim, Ele vai resolver. Então venha para Jesus, passe na porta da esperança e tudo o que você quer vai acontecer. Não, queridos, nós fomos salvos para viver uma novidade de vida. Não é o que a gente vivia anteriormente. Nós fomos salvos para ser essa nova criação que a palavra diz que nós somos. Por isso Pedro está chamando, acorda o seu entendimento, seja sóbrio. Não é a Fabiana da Brasil Center, é a da agora. Melhor. Briguenta comigo, não mudou ainda, mas isso é natureza, não é paixão antiga, né? Mas, ele está dizendo, vocês, quando vocês viviam anteriormente, na ignorância. Eu não sei se vocês já ouviram falar assim, eu acho que já, eu já falei isso aqui. Nossa, já ouviu muito, né, Wilson? Nossa, eu estava numa vida que estava até bem, mas depois que eu converti, parece que trem desandou. Depois que eu converti, o trem virou uma luta, uma catástrofe. Sabe qual que é a diferença, querido? Não é que a coisa desandou, é que estava desandado e você não via. Você era escravo e não sabia. Igual o Alejandro ministrou aqui no domingo passado. A falta dessa sobriedade de viver na ignorância vai fazer que num determinado da nossa fé cristã, a gente começa a rejeitar esse maná. Aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. Eu quero aquilo que eu tinha antes. Por isso, às vezes, a gente vê pessoas abandonando a fé e voltando. Será que ganharam isso, essa revelação? Mas nós estamos aqui, eu creio que ganhamos essa revelação. Para quê? A minha ideia trazer hoje é um chamado a uma vida que vai te fazer andar em esperança. Nós temos o começo do filme garantido, nós estamos salvos. Nós temos o fim da história garantida. Nós vamos viver a vida eterna, o reino eterno com o nosso Senhor. O que está nos atrapalhando, que a gente está enrolando os cabelos das pernas, é no meio do processo. É passar pelo vale da sombra da morte. Você tem certeza que você está vivo, querido? Passa. Isso Pedro está nos chamando. E ele continua. Pelo contrário, não anda nas paixões antigas. Uma prova que a minha mente não está preparada. Segundo, o que Pedro está nos chamando e não estamos sóbrios, é quando nós começamos a voltar a algumas paixões antigas, que são embaraços, algumas nem são pecados, que Deus tinha nos tirado, e a gente começa a argumentar para defender essas coisas. Querido, quando você vê alguém argumentando demais para defender alguma coisa em relação ao aspecto da palavra, tem algum problema aí. E às vezes não é pecado, mas pode ser embaraço. O que está atrapalhando o povo de Deus hoje não é o pecado, porque o pecado já foi resolvido. Cristo já pagou ele na cruz. E a palavra diz que se eu confessar os meus pecados e pedir perdão, eu estou sendo perdoado. E você tem feito isso e os seus pecados estão perdoados. Mas os embaraços que estão nessa vida
que nos leva a querer viver esse estilo mundano é que é o problema. Por isso que não bate, é incoerente. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não vai dar para ser feliz assim. Então, ele continua. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O que é ser santo, querido? É alguém que é separado desse mundo. Tem gente que chega para mim, Juliana, você pensa que você é santo? Ah, mas eu não sou santo. É sim, você é santo. Você é santo. Ah, mas eu tenho pecado tanto, eu estou preso num vício, num pecado, então você tem que sair dele, porque você é santo, porque você foi separado por Deus naquela cruz. Se você não for santo, você não está salvo. Você não está salvo, nós temos que entregar a vida para Cristo hoje, que é a sua chance. Nós somos santos. O que nos torna santo não é aquilo que eu faço. O que nos torna santos é quem me comprou, quem me separou, que me santificou para que eu viva aquilo que Ele queira que eu viva. É o inverso. Você tem bom comportamento não te faz santo, mas o fato de você ser santo, porque Deus nos comprou, te leva a ter um comportamento exemplar, te leva a ter um comportamento que ama a Deus, te leva a ter um comportamento porque Deus habita em nós. Por isso que ele fala, seja santo, porque eu habito em você, eu comprei você, eu separei você, eu te santifico, e porque eu sou santo, você vai ser santo. Então não é ficar achando e me autocondenando que eu não consigo viver em santidade. É se arrepender da falta de santidade e se encaixar naquilo que você é, porque é Deus quem faz isso. Talvez está com a expectativa e o entendimento errado, então prepara o entendimento. Você é santo. Se você crê em Jesus, se você foi batizado, você é santo e tem que viver como santo. E Jesus diz, seja santo porque eu sou santo. Então vamos sair das fantasias. O que é ser santo? Jesus fala, é viver aquilo que a palavra nos diz. Aquele que mentia, não vai dar para sair falando, não minta mais. Antes trabalhe para que ele com o seu sustento, você supra a sua casa e mantenha a obra de Deus. Isso é ser santo. Ser santo, ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu estou declarando para Deus de que eu não dependo de mim. Eu dependo dele. Não, você não entregar o meu dízimo é pecado? Não. Deus traz maldição? Não. Mas você deixa de usufruir, porque você está dizendo para Deus que você depende do seu próprio esforço e que você é que se sustenta, então vai se virar com o seu próprio sustento. Mas eu sou santo, eu vou fazer o que me cabe. Você é santo, querido? Não vou, eu vou estar no culto. Por quê? Porque está bom, porque está ruim? Não, porque eu quero celebrar a Deus, eu quero estar com Deus. Não vou trocar o meu culto por qualquer coisa. Se Deus está ali, eu quero estar onde Deus está. Não quero trazer regras, tudo, mas são coisas simples. Ser santo, chega na hora. Horário é santidade. Se eu estou aqui para celebrar a Deus, você não chega atrasado no emprego, no serviço. Então eu vou estar aqui porque eu vou encontrar com Deus. Ser santo. Ser santo, aquela mulher que não é uma cobra, mas eu vou amar ela. Ela não é a cobra não, tá? Pode ser até amiga da cobra, que é a cobra serpente. Eu vou amá-la. Vou matar ela na unha, amando. Como? Tomando uma decisão dependendo de Deus. Seja santo. Servindo, não é fazendo coisas. Mulheres, seja santa. Ah, mas o marido ele não está correto. Seja submissa, como ao Senhor, porque eu vou fazer o que o Senhor está me direcionando, e você vai colher os frutos da santidade. Dá para sair falando um monte de coisa aqui, né? Eu vou ser santo, eu vou para o culto, dá o que eu tenho.
Seja santo, acorde todo dia, grato por tudo que Deus nos deu, entendendo que tem coisas para ser conquistadas, mas Ele tem me suprido, pela graça da vida. Seja santo porque eu sou santo, não ande segundo o que o mundo te diz. O mundo está te dizendo que você depender dos outros, mulher ser submissa, é idiotice. Você quer ser santo? Ore a Deus. Tenha segurança de ser submisso a uma autoridade, para que você tenha autoridade. A Bíblia fala que aquele que é submisso à autoridade, ele tem autoridade, para que você tenha autoridade na sua casa. Discipline o filho, como Deus direcionar, com segurança. Seja santo. Vai fazer um negócio? Seja justo. Seja santo, porque eu sou santo. Faz o que tem que ser feito no poder que o Espírito Santo está te colocando. E se você e eu formos fiel nas pequenas coisas, sobre o muito, colocar. Nós queremos avivamento, amém? Quem quer avivamento? Não consigo ser fiel em 1h30 celebrando. Cansa. Não consigo ter tempo no lugar secreto de oração. Vamos ser fiel no pouco. Isso é ser santo. Não quero jogar a carga. Só estou querendo dizer que nós temos as ferramentas que, pelo poder do Espírito Santo, nosso entendimento, ganhar consciência de que isso é agradável, vai dar fruto. De alguma forma o diabo colocou na nossa mente e ele preparou o nosso entendimento que essas coisas são difíceis. Não é. Essas coisas são mais fáceis, porque nós andamos no poder de Deus, porque Ele luta as suas guerras, Ele assume as suas dívidas, Ele resolve o coração de mágoa, Ele cuida de tudo que é nosso, porque Ele é santo. E eu estou fazendo, não é porque eu acho bom ou ruim, é por causa da revelação que eu ganhei em Cristo. De quem eu era, de quem eu sou, de para onde eu vou. De onde eu fui tirado, de onde eu estou e de onde eu vou viver. Isso vai trazer senso do eterno. Quanto mais o nosso entendimento tiver revelação do eterno, mais a gente se desprende do natural. Quanto mais você desprende do natural, mais nós entramos no que Jesus diz. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não é difícil servir a Deus. Mas nós precisamos preparar o nosso entendimento, porque se está difícil, onde é que está essa chave que eu preciso virar? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Tem um tempo de... Coloque sua vida diante de Deus, se algo o Senhor trouxe. Fala, Deus, ministra no meu coração aqui. Se pegou o seu coração mesmo, ora nisso, Deus, abre meu entendimento, prepara meu entendimento, me torna sóbrio. Não fique preocupado de você não ter as revelações, mas se humilha dizendo, não consigo, não posso. Me dá essa revelação dessa graça, Senhor. Preciso, eu quero, eu creio. Jesus. Jesus. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor essa manhã, clamando, Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos direcione a preparar, a cingir o nosso entendimento, amarrar o nosso entendimento naquilo que é Seu. Senhor, eu te clamo que o Senhor nos conduza, Espírito Santo, pelo Teu poder, pela Tua sabedoria, nos convencendo dos pecados, a amarrar, a cingir, a amarrar com firmeza a nossa mente
que dela vai proceder todas as nossas obras, os nossos sentimentos, as nossas mentes, a sua santidade, a essa revelação do que é eterno, a revelação dessa graça que nos foi liberada, a revelação do reino de Deus, a revelação do reino de Cristo, a revelação das coisas espirituais, Senhor, que hoje nós estamos tão limitados. Mas creio que o Senhor quer nos dar isso. É tempo, Senhor. É tempo, Senhor. É tempo, Senhor, de transformar essa nossa mente. Uma mente dessa nova criação, não da velha. Senhor, ajuda-nos essa manhã, Senhor, a pegar os nossos entendimentos, nossos sentimentos, tudo aquilo que é da velha criação, jogar fora. Venha revelando, Senhor, pela graça do Senhor, tudo que nós estamos carregando, que é dessa velha criação, que nós nos despojamos para viver com plenitude essa nova criação, que vai ter lutas, que vai ter dificuldades, Senhor, que vamos ter nossas batalhas, mas é uma nova criação, que vê o que é eterno, que anda em esperança, Senhor, e não em ansiedade. Oh, Jesus, nós clamamos a Ti, nos entregamos, Senhor, essa manhã, Senhor, com esse clamor, Pai. Se Deus levar você a erguer sua voz, querido alguém.